Boa noite, irmãos. Meu nome é Paulo e mais uma vez estamos aqui unidos em pensamentos, em energias boas, reflexões, orações por nós e por todos os nossos irmãos de caminhada evolutiva. E hoje, meus irmãos, eu quero dividir com os amigos uma reflexão sobre a parábola do semeador. Parábola essa que está lá no capítulo 17 do nosso Evangelho e que é muito importante para nós entendermos o tanto que devemos obrar para estarmos na melhor condição de entendimento dos desígnios do Pai, de entendimento das lides do Evangelho do Cristo e, sobretudo, da prática que isso traz para nós em termos espirituais, em termos morais, até em termos materiais, inclusive, porque nos ajuda muito na nossa vida mundana e nos demais irmãos também, né? Porque todo aquele que semeia boa semente e que essa semente frutifica, ele mostra que isso sendo possível, não é apenas para ele individualmente, mas para todos que aqui estão. Porém, antes que nós iniciemos a nossa reflexão propriamente dita, eu quero, como nós sempre fazemos, convidar a todos os irmãos, todos os amigos que estão nesse momento conectados conosco, onde quer que se encontrem, a elevarmos nosso pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, a equipe espiritual do Dr. Alexandre Dávila, Dr. Bezerra de Menezes, todos os demais espíritos que estão conosco neste momento, nos auxiliando nesse trabalho, trazendo a nós energias e fluidos bons, positivos, propositivos, que nos ajudam muito no nosso trabalho e mesmo depois, quando nós retomamos as nossas atividades, né, continuamos envolvidos com essas energias boas, com esses reflúvios e as coisas melhoram de forma positiva para todos, tanto nós que fazemos esse trabalho, quanto aqueles que estão conectados conosco e que acabam sendo contemplados também com o seu quinhão, de acordo com o seu merecimento espiritual, para que as coisas aconteçam melhor e fluam melhor na existência de cada um de nós. Queremos agradecer a oportunidade e agradecer esse primeiro trabalho desta noite de orações de hoje. Que assim seja. Bem, meus irmãos, como eu lhes falara há pouco, nós vamos fazer uma reflexão sobre a parábola do semeador. E como eu disse antes, essa parábola está lá no capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. E começa com uma frase interessante que o Cristo diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Né? Quando fala sobre as características da perfeição, conclamando que nós aprendamos a amar os inimigos, a orar por eles, a orar por aqueles que nos caluniam e nos perseguem. Mas a parábola do semeador, meus irmãos, eu chamei a atenção dela no início. E por que ela é importante? Porque nos mostra a condição melhor e verdadeira, e vamos dizer assim, a condição mais concreta que nós podemos nos esforçar para conseguir, para alcançar, para, como eu disse, entender os desígnios do Pai, ao invés de ficarmos muitas vezes até duvidando, compreender que as coisas que acontecem, em 99,9% das vezes nós é que somos responsáveis, não há nada de vaticínio divino, ou de desgraça, ou de castigo divino, não, pelo contrário. E para compreender também o quanto é importante nós nos esforçarmos para criarmos raízes firmes. E essas raízes firmes só se encontram no plano espiritual. As nossas raízes aqui da Terra, elas são boas, são fortes, são duradouras, na maior parte das vezes. Mas elas não são firmes o necessário para que nós fiquemos tranquilos, flanando, levando a coisa, como costumamos dizer, livre, leve e solto, não. Vez ou outra vem os desafios, como agora, estamos enfrentando um. Então, de acordo com a condição em que nós estivermos, esse desafio poderá até, mesmo sendo de grande monta, acabar diluindo-se mais rapidamente até do que nós imaginávamos que aconteceria. Por isso, essa parábola tem uma importância muito grande. E ela começa nos dizendo assim: naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu com uma grande multidão do povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, e o povo, estando à margem,
Ele subiu num barco e se sentou. E o povo, estando à margem, ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos. Algumas grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a palavra do semeador. E aqui, meus irmãos, nós temos uma explicação sobre essa questão da semeadura, dessas sementes, o que significa em termos espirituais para nós. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e a arrebata, e o que havia semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra, que a recebe na hora, mesmo com alegria, com entusiasmo, mas não tendo raízes em si, ele não está senão por um tempo. E quando vêm os obstáculos, é o que nós falamos antes, né? E as perseguições por causa da palavra, toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse século e desse orbe, a ilusão das riquezas, sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Porém, aquele que a recebe numa boa terra é o que escuta, que presta atenção e que lhe dá fruto, ou seja, que esforça-se para segui-la em plenitude, e assim rende 60%, 30% ou 50%, pelo Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 18 a 23. E aí, qual é a conclusão que nós podemos chegar, meus irmãos? Que a parábola do semeador, ela representa com perfeição as diferenças que existem para nós, espíritos encarnados, na forma como nós lidamos e como aproveitamos os ensinamentos do Evangelho. Quantos de nós há que não ouve, acha maravilhoso, puxa, eu quero ser espírita também para poder sorver esses ensinamentos maravilhosos que vocês têm. No entanto, com o passar do tempo, aquilo se torna como se fosse uma letra morta, porque eles começam a seguir, até tentam fazê-lo, mas os obstáculos vêm e eles vão esmorecendo e acabam desistindo. Aquele que recebe no meio dos espinhos é aquele que se esforça também. E eu lembro, né, quando eu falava numa outra ocasião sobre essa parábola, de um espírita muito conhecido chamado Humberto Roden, cuja nomenclatura que ele colocava para nós entendermos isso, é que nós, os espíritos que estamos aqui na Terra, nós temos categorias diferentes. Nós temos aqui aqueles que já conhecem alguma coisa, que são os iniciados, aqueles que conhecem, mas não fazem nenhuma questão de seguir, que são aqueles que ainda estão num movimento de vai e vem, não tem certeza se é isso mesmo que querem, portanto eles migram muitas vezes de religião em religião até achar uma, né, que segundo eles vai fazer com que eles ali se sintam bem. E muitas vezes isso demora, porque a religião não é algo para que eu me sinta bem apenas tão somente. A religião é algo que precisa fazer com que os ensinamentos do Evangelho frutifiquem na minha mente e no meu coração. Então, esses são aquelas pessoas que nós chamamos, né, de voluntários do bem, mas que não dão sequência. E aqueles que recebem, eu vou voltar pela importância disso, aquela semente numa terra boa, terra fértil, são aqueles irmãos, aqueles espíritos como nós, que está aberto, está receptivo ao ensinamento.
Não fica contestando, não fica duvidando, não fica achando ou difícil demais, ou complicado demais. Pelo contrário, esforça-se para, ouvindo a palavra, escutá-la com atenção. E é uma coisa que nós erramos muito, né, meus irmãos? Quantas vezes nós estamos num lugar apenas fisicamente, nossa cabeça, nossa mente, nossos pensamentos estão longe. Tanto que se alguém pergunta alguma coisa sobre o que estava sendo dito, a gente responde assim, hã? Como se tivesse acordado, né? De uma espécie de sono, porque estava ali só fisicamente, sentadinho, olhando para a pessoa que estava falando, ou pregando, enfim, mas não estava prestando aquela atenção que o Cristo, né, chama muito a nossa responsabilidade, que é deixar que as palavras, que o ensinamento, que as palavras do reino, como diz aqui na parábola, penetrem em nossos corações e mentes. É por isso que, quando ele chama atenção para essa parábola deste modo, ele quer nos mostrar o quê? Que não adianta nós seguirmos um designativo, um rótulo, se nós não praticarmos o evangelho em plenitude, se nós não nos esforçarmos para a prática do seu evangelho. É muito bonito, quaisquer de nós dizer-se espírita, budista, católico, qualquer tipo de religião que nós possamos professar, mas isso não faz diferença nenhuma naquilo que é preciso entender e absorver como essência de ensinamento. E é por isso, né, que o Cristo, usando essa parábola da semente, da semeadura, ele deixava claro que se a minha semente for boa, e se eu colocar essa semente em terra fértil, e o que é a terra fértil? É justamente eu estar aberto e receptivo para o ensinamento. Não adianta eu dizer assim, mas agora eu não posso, eu não tenho tempo, eu vou deixar para outro dia, porque agora eu estou com muita coisa para fazer, estou muito atribulado. E não adianta, meus irmãos, eu chamo muita atenção sobre isso, porque isso acontece conosco. Quantas vezes nós somos convidados, né, a fazer um evangelho no lar, ou a ir num trabalho espírita, e nós damos muito mais guarida, mais valor àquelas coisas que nós estamos fazendo na hora ali, mundanas, do que esse trabalho que vai nos edificar, que vai fazer com que nós sejamos, então, essa boa semente que vai dar frutos. É por isso, meus irmãos, que eu resolvi fazer, né, a reflexão de hoje sobre essa parábola. E eu gosto muito de fazer uma outra coisa quando falo sobre essa parábola, que é a ligação que ela tem com uma outra parábola que o Cristo chama de fortaleza, né? Quando nós nos fortalecemos e construímos a nossa casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem o vento forte e nada a abala. Por quê? Primeiro porque eu semeei em boa terra. E ali a semente deu fruto e o fruto se fez presente de maneira firme. Então ela tem uma ligação muito íntima com a casa sobre a rocha. É essa a construção que vai redundar lá no final, quando nós começamos a fazer essa semeadura. E aí nós temos que nos perguntar, que tipo de semente nós somos? É aquela que caiu na terra rasa e não tendo raízes secou? Aquela que os pássaros comeram? Aquela que os espinhos sufocaram? Ou aquela que em terra boa rendeu bons frutos? A resposta está com cada um de nós, meus irmãos. Por isso, nós fazemos essas reflexões para que nós pensemos sobre elas, reflitamos sobre elas e vejamos onde é que elas se encaixam, onde é que elas se inserem na nossa vivência cotidiana. Porque o ensinamento, como eu já disse tantas outras vezes, vou continuar repetindo, é para todos os espíritos. Mesmo que eu não dê bola na hora, que eu não ache importante, não importa. Um dia eu vou despertar e vou me voltar para essa minha essência, porque é isso que eu sou. Eu sou um espírito que precisa, o tempo todo, constantemente, absorver, sorver e praticar esses ensinamentos. Senão, não teria nem sentido eu sequer estar aqui encarnado. Se eu estou aqui, é com um propósito. E o propósito é que eu seja sempre essa boa semente. Agradeço a atenção dos amigos. Vou encerrar essa reflexão de hoje com uma prece
uma prece chamada Prece à Infinita Misericórdia, pelo Espírito André Luiz, e que nos diz assim: Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos, ó Pai, a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições em teu nome. Semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com fidelidade com que nos amas e perdoa nossa fragilidade e vacilações na execução da tua excelsa obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a nossa vitória final. Somos tutelados da terra, confundidos na lembrança de erros milenares, mas queremos agora, com todas as forças da nossa alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão do teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais da tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio da tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago dos nossos sentimentos, ameaçando-nos na construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos, Pai, em servidores fiéis da tua luz, agora e para sempre. Que assim seja. Assim, meus irmãos, com essa oração, agradecemos mais uma vez a oportunidade e pedimos para darmos por encerrado nossa primeira parte do trabalho desta noite e que assim seja. Uma ótima noite a todos. Esta exposição foi gravada por um dos trabalhadores voluntários da Sociedade Espírita Nazareno. Saiba mais sobre o nosso trabalho através do site www.sociedadeespiritanazareno.com.br ou pelo Instagram @sociedade.espirita.nazareno.